Fala, minhas criaturinhas mágicas, tudo bem com vocês? Aqui é Fabiola Dourado, essa é Edviges, e eu vim hoje para falar com vocês sobre Harry Potter. Bom, para quem assistiu o meu último vídeo, sabe que a gente está falando sobre o tema da HBO Max provavelmente fazer uma série do mundo Harry Potter, que a gente está esperando com muita ansiedade. Se você ainda não viu, assiste, eu vou colocar o link aí nos comentários. Mas se você já assistiu, vamos continuar a falar sobre esse tema, que eu estou muito ansiosa e eu quero passar para vocês 5 momentos que eu acho essenciais de terem nessa série. Sem mais delongas, o primeiro momento deles, que eu acho muito importante. Eu sei que talvez seja um pouco polêmico e algumas pessoas discordem, porque eu já vi muita gente falar que não gosta muito desse tema no livro, mas para mim é um dos temas mais importantes e mais maravilhosos que tem no livro inteiro, em todos os livros de Harry Potter, que é o FALE, F-A-L-E, que é o Fundo de Auxílio à Libertação dos Elfos Domésticos. Quem leu se lembra, quem não leu ainda, eu vou fazer uma pequena explicação, tá? A Hermione, ela começa a se questionar como eles recebem aquele alimento lá na mesa, né? Aquela alimentação farta, como que aquilo acontece, né? E eles acabam visitando a cozinha em um dado momento nos livros e ela descobre que os elfos domésticos trabalham lá em Hogwarts. Os elfos domésticos é como o Dobby, aquela criaturinha que o Harry salva no segundo filme, no segundo livro, né? Para quem não lembra dele, eu vou colocar aí na tela para vocês. E a Hermione descobre que na cozinha de Hogwarts, assim como em toda Hogwarts, essas criaturas também trabalham de graça, trabalham sem a liberdade, ou seja, elas são escravas, né? Não tem outra forma de dizer. Eles são escravos de Hogwarts também. E ela fica chocada. Ela já tinha achado um absurdo quando ela conhece o Dobby, o fato deles serem escravos e não poderem nem falar mal de seus mestres. Quando ela percebe que Hogwarts também faz isso, ela fica revoltada. E ela vai falar com Dumbledore e ela percebe que não tem muito o que fazer, porque simplesmente os elfos, se forem libertados, eles não têm para onde ir, eles não sabem o que vão fazer. Mas ela fica muito revoltada com isso e decide criar o FALE, que é esse fundo para libertar os elfos. E ela insiste para que o Harry e o Rony participem. Acontece que o Harry e o Rony, eles não ligam muito para isso, eles não compreendem o lado da Hermione, fica aquela coisa assim de má vontade mesmo, né? Só que por que isso para mim é muito importante, tá? Essa questão do FALE e da Hermione lutar por uma causa que as pessoas têm como perdido ou não compreendem mesmo, isso traz uma discussão muito séria e muito importante para mim e para muitas pessoas, que é o fato de que não é porque uma coisa é aceita, não é porque uma coisa acontece, quer dizer que ela é certa, entendem? Não é porque, se fosse assim, na época da escravidão humana, que houve mesmo na nossa história, e ainda tem muita escravidão, tá? Isso é uma coisa que eu vou chegar também. Mas na época em que isso era um sistema aceito mundialmente, só porque é aceito mundialmente quer dizer que é certo, hoje a gente consegue enxergar que isso é completamente errado. Mas na época da escravidão, a maior parte das pessoas achavam que isso era certo, que isso era o comum, simplesmente porque isso acontecia. Isso é uma discussão que tem no livro que é muito importante. Não é porque isso acontece quer dizer que isso é correto. Então a Hermione está completamente certa de lutar contra isso. E todos os outros que estão desanimados, na verdade, eles estão errados em aceitar. Entendeu? A gente tem que mudar a realidade, a gente não tem que aceitar quando uma coisa injusta acontece. E isso traz várias discussões que são importantes, principalmente sobre a escravidão, mas também sobre mesmo situações ruins de trabalho, situações que não são justas e tudo mais, tá? Agora, o FALE também é importante, esse foi o primeiro tema, tá? O FALE tem que aparecer na série de Harry Potter, tá? Porque ela não apareceu no filme, porque acho que não deu tempo também, mas na série vai ter tempo suficiente para discutir todas essas questões que eu falei aqui, certo? Agora o FALE nos leva à segunda coisa que eu acho que tem que aparecer na série, que é
o beijo verdadeiro do Rony com a Hermione. No filme aconteceu assim, eles estão lá na Câmara Secreta, pegando a presa do basilisco para poder ajudar o Harry. Aí cai uma água em cima deles e eles simplesmente se beijam do nada. Não tem uma explicação para isso, eles simplesmente se beijam, tá? Dá para você entender que eles estavam já com vontade de fazer isso há muito tempo, que eles se gostavam, enfim, mas não tem uma faísca, não tem um momento que explica aquilo acontecer naquele exato momento, tá? Agora, no livro, eles estão também na Batalha de Hogwarts, estão conversando com o Harry, inclusive, o Harry está perto deles. E o Rony, que nunca ligou para o Fale, nunca se importou com o que a Hermione dizia sobre os elfos domésticos, sempre dava pouca bola para isso, o Rony vira e fala para a Hermione, para o Harry também, né? Gente, será que alguém avisou os elfos da cozinha sobre a batalha? Porque senão eles podem morrer, eles têm que poder fugir, eles têm que ir embora de Hogwarts, porque senão eles podem morrer, ou eles têm que se esconder pelo menos, né? E a Hermione então beija o Rony na frente do Harry e nem se importa, porque ela sente tanto amor, isso não está escrito no livro, né? Mas o fato do Rony estar preocupado com os elfos, finalmente ter entendido isso que por tanto tempo ela tentou passar para ele, eu acho que isso trouxe uma emoção tão grande para ela que ela teve que beijar ele ali. Mas tem outra questão, não é só isso. Também é o fato dele se preocupar com os elfos, mas principalmente o fato dele se importar com o que ela disse. Ele se importou de fato com o que ela disse. E aí traz uma mensagem muito importante, que é o que eu queria dizer para vocês. O amor, ele tem que ter esse poder de transformar as pessoas, senão ele é simplesmente um sentimento, ele é simplesmente uma doação, ele não é uma modificação de mundo. E quando eu digo amor, não é apenas amor romântico, não, é qualquer amor, ele tem que ter essa capacidade de mudar o mundo para melhor. E a Hermione conseguiu isso, tanto é que o Rony não se importava com esse assunto, não ligava para isso, achava que isso era bobeira. Mas o amor dele por ela fez com que ele começasse a se interessar e entender esse assunto e a importância dele. Tanto é que, no final, quem lembra primeiro dos elfos domésticos é ele. Então isso é muito legal. E essa cena e esse desenvolvimento, eu acho que tem que ter na série. Isso tem que ser mostrado, porque por todas as questões que eu mostrei, isso é muito importante, isso traz uma discussão muito interessante, tá? Agora, esse fone machuca, né? Eu vou trocar esse fone ainda, gente, mas é o melhor que tem para não aparecer ruído por enquanto, mas eles machucam o ouvido da gente, né? Mas enfim, a terceira coisa que eu acho que tem que ter na série, tá? É o Pirraça. Para você que só viu os filmes, você não vai fazer ideia quem é Pirraça, de quem que ela está falando. Para quem lê os livros sabe que Pirraça é um personagem que existe desde o primeiro livro. É um poltergeist. Poltergeist é um fantasma brincalhão, zombeteiro, né, que gosta de aplicar pegadinhas e de botar medo e brincar com as pessoas, né. E o poltergeist é um fantasma sim, e é o Pirraça que tem lá em Hogwarts. E ele, desde o começo, assim que o Harry chega em Hogwarts, ele já implica com eles, joga água em cima deles, enfim. Mas em várias partes dos livros ele aparece e ele, inclusive, é bem importante para a história, a tal ponto que, em alguns momentos em que ele é muito importante, como no quarto livro, quando eles foram fazer no filme algumas cenas que ele criava a situação, eles mudaram, eles tiveram que criar uma outra situação nova, colocar outros personagens fazendo o papel que seria dele, porque senão não ia funcionar a cena. Aí você pode se perguntar, por que eles tiraram ele então, se ele era importante? Porque é o que eu disse no outro vídeo, quando lançou o primeiro filme, eles ainda não tinham acesso a todos os livros. Na verdade, acho que eles só tinham acesso ao primeiro, segundo, talvez o terceiro, né? Então eles não sabiam de toda a importância desse personagem. Por isso, acho que eles pensaram que seria melhor não colocar ele, talvez fosse muito trabalho e não fosse tão importante assim. Mas o que agora não vai acontecer com a série é isso, né? Porque agora a gente vai ter acesso já a todos os livros, a toda a história. Dá para saber o que é mais importante, dá para saber o que é interessante colocar, e eu acho que o Pirraça tem que aparecer, porque além disso tudo que eu falei, ele é um personagem que ele é muito dúbio. Ele não é mau, ele não é bom. Ele é um personagem que está ali, e ele
querendo ou não, influencia na história. Inclusive, no 5º livro, quando o Fred e o George se revoltam contra a Umbridge, naquele sistema fechado e horrível que ela impõe em Hogwarts, o Pirraça, que sempre odeia os alunos e sempre zomba com eles, ele fica do lado do Fred e do George e zomba da Umbridge. E taca o terror mesmo, apavora a Umbridge. Isso é muito interessante, isso é mais uma coisa que mostra esse lado dúbio desse personagem. Então eu acho que isso é uma questão interessante. Agora, o 4º momento que eu acho que tem que ter na série é um pouco mais pesado, um pouco mais triste, tá? Mas calma aí, aguenta aí, porque o 5º momento é muito feliz e muito legal, tá? Mas o 4º momento, eu acho que tem que ter a morte do Fred, tá? A morte, o momento da morte do Fred. Eu acho que isso tem que ter na série. E eu explico por quê. O momento da morte do Fred, ele é um momento de reconciliação. E ele é essencial para que a gente mostre desde o começo o que levou a essa reconciliação, que é a questão do Percy. O Percy, para mim, também é um outro personagem que sumiu nos filmes, né? Não tem outro jeito de dizer, ele sumiu. O outro que sumiu mais do que ele foi o Carlinhos, né? Que nem apareceu, que é o outro irmão do Rony. Agora o Percy, que é um dos irmãos mais velhos do Rony, ele sumiu porque ele apareceu menos do que um secundário. E ele é muito importante porque ele se volta para o outro lado, né? E ele abandona a família dele, que pensa diferente dele. Simplesmente vai para esse outro lado e esquece da família dele, certo? E os irmãos brigam com ele, não querem mais saber dele e tudo mais. E no final, na Batalha de Hogwarts, depois de largar a família, depois de lutar tanto por status, por um poder, porque ele era uma pessoa muito gananciosa, né? Quando ele vê que a família dele está correndo risco e está lá lutando por uma causa, estão todos unidos, ele se reconcilia, ele vai para a Batalha de Hogwarts colocar a vida dele em risco para poder proteger a família dele. Isso é muito importante. Eu acho esse momento essencial, porque ele chega lá e a família dele perdoa ele. E principalmente o Fred e o George perdoam ele. E aí ele faz uma piada, na hora que eles estão lutando, ele faz uma piada e brinca. E o Fred ri. E esse sorriso é o último momento do Fred. Ele morre na hora que ele está rindo. E isso é muito, muito importante por várias questões que eu já expliquei também num outro vídeo, de discussões de crítica social, mas também por questões internas, para a gente discutir os nossos sentimentos, para a gente discutir por que será que a gente só consegue enxergar a importância de algumas coisas de fato serem muito mais importantes na nossa vida do que outras, quando a gente está em situações assim de perigo, quando a gente vê as pessoas que a gente ama passando por situações de perigo. Aí sim a gente consegue colocar em perspectiva. Quando está tudo normal, está tudo razoavelmente bem, muitas vezes a gente briga à toa, muitas vezes a gente não consegue chegar a um consenso, não consegue enxergar o lado do outro, não tem às vezes muito respeito e não se preocupa com aquele que pode ser uma pessoa muito mais importante na nossa vida do que um status, do que dinheiro, do que poder, entende? Então acho que essa é uma questão muito importante também, que eu gostaria muito de ver nesse sistema de streaming que a HBO Max espero, ou algum outro que venha produzir essa série, mas eu espero que seja a HBO mesmo. Agora, por último, para você que esperou, né, o 5º momento, claro que tem muitos outros, eu vou fazer mais vídeos disso, se vocês curtirem, se vocês comentarem, mas o 5º momento que eu acho que tem que ter nessa série é o beijo real de Harry e Gina, tá? E daí já vem várias outras coisas, tá? Primeiro, para ter o beijo real do Harry e da Gina, a gente tem que desenvolver a Gina melhor, correto? No filme ela até que aparece bastantinho, assim, né, de forma razoável, ela não chega a ser como o Percy que sumiu, mas não dá para a gente perceber o crescimento dela, de uma menina tímida, de uma menina que não tinha coragem nem de falar nada, que mandava um cartãozinho cantante para o Harry para dizer que gostava dele, para virar uma das bruxas mais poderosas que tem na série, que inclusive
causa espanto no professor Slughorn, com o poder dela, com a força que ela tem, e uma menina decidida, que simplesmente quer se relacionar com o menino e gosta dele e não se importa com a opinião do Rony, não se importa com a opinião dos outros, ela simplesmente vive de acordo com o que ela acha que é certo. E que depois, quando ela volta a gostar do Harry e ele volta a gostar dela, né, passa a gostar dela, na verdade, ela não tem medo de demonstrar isso, não tem medo de assumir isso para todo mundo. Então, isso é muito legal, isso é muito interessante, essa evolução dela, isso tem que aparecer. Tá? Eu acho que isso tudo tem que aparecer, que vai culminar no beijo real deles, que no filme foi bem sem graça, né? Foi bem sem sal. Eles estavam na sala precisa, sozinhos, e ela dá um selinho nele e vai embora, enfim. E não mostra o relacionamento se desenvolvendo depois disso. Enquanto que no livro, esse momento é muito mais especial. O Harry está com um conflito interno ali, ele tem medo do Rony descobrir que ele está gostando da irmã dele, porque é o melhor amigo dele, ele tem medo de perder essa amizade. Ele também não sabe se a Gina gosta dele mais, né? Ela estava namorando um outro menino. Então, assim, tem esse conflito interno do Harry, que é interessante mostrar. Mas, no momento que ele volta para o salão comunal e que eles ganharam a taça, né? E está todo mundo comemorando e está um momento de euforia, ele simplesmente beija ela, que é uma outra discussão ali na frente de todo mundo. É uma outra discussão importante para mostrar também porque quando a gente está eufórico, às vezes, a gente tem coragem de fazer uma coisa que a gente não teria no momento de sobriedade, não era para ser assim. Se ele já sabia que ele gostava dela, isso já era uma coisa que ele poderia ter agido antes, e inclusive ele poderia ter aproveitado mais tempo com ela antes. Mas ele ficou com esse medo, ficou guardando isso, ficou demorando, e ele acabou tendo pouco tempo com ela antes de começar toda aquela bagunça do Voldemort e tudo mais. Então também é uma questão interessante, e é legal também para mostrar esse lado mais espontâneo do Harry, que é sempre tão travado, tão preocupado com tudo, mas ali ele teve um ato bem espontâneo e a Gina também. E aí, depois disso, eles desenvolvem mais o relacionamento, mostra eles conversando sobre isso, coisa que não deu tempo realmente de mostrar no filme. Simplesmente eles se beijaram e pronto, ficou por ali isso mesmo. Não houve uma discussão de o Harry ter que ir viajar com o Rony e com a Hermione para tentar procurar os Horcruxes e ter que deixar ela, ter que terminar o relacionamento por medo do que ia acontecer com ela se alguém descobrisse que ela estava com ele, de perseguições, que é aquele medo clássico do herói, né? Os heróis, o Homem-Aranha, a maioria passa por esse medo de os familiares serem perseguidos, enfim, há uma discussão muito importante que eu acho que tem que ter também nessa série. Bom, se você gostou desse vídeo, muito obrigado por ficar até o final também. Se inscreve no canal, clica no sininho, porque eu vou trazer mais momentos se vocês gostarem, se vocês curtirem bastante. E coloque aí nos comentários se tem outros momentos que vocês acham importantes também, que pode ser que eu faça uma parte 2 desse vídeo. Agradeço muito e até a próxima. Tchau!